tudo bom? Você já ouviu falar em microplásticos? Muitas pessoas, quando a gente fala desse termo, pensam nessas partículas pequenas de plásticos que são encontradas na natureza, nos oceanos, e acham que isso não tem muito problema para a gente enquanto ser humano. Só que tem sim. Recentemente, os pesquisadores encontraram partículas muito pequenas de plástico no sangue, nos pulmões, na placenta, no intestino, nos testículos e até no cérebro das pessoas, podendo causar repercussões graves para a nossa saúde. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar mais estratégias cientificamente comprovadas na sua alimentação e no seu estilo de vida que podem ajudar a reduzir a exposição a esses microplásticos, mas também diminuir a absorção, favorecer a eliminação deles no nosso organismo de forma natural. Você precisa assistir esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você se interessa sobre essas questões e o que você tenta fazer para diminuir o impacto de tanto plástico que a gente tem aí no dia a dia, né? Consumindo de uma forma indireta na sua saúde. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários, deixa sua curtida no vídeo, isso é muito importante para mim. E compartilha com outras pessoas que você conhece, se preocupa com a saúde, sabe que também vão se preocupar, precisam dessa informação. Vamos ampliar essa corrente do bem. Vamos começar falando o que são os microplásticos e por que de fato isso importa tanto, né, na verdade, pra gente. Primeiro a gente tem que entender uma coisa simples, né, que o plástico, a gente já sabe disso, né, mas é bom relembrar. O plástico, ele não desaparece completamente, ele vai se fragmentando. Uma garrafa plástica que você usa aí, que você comprou água, refrigerante, suco, ela não vai sumir com o tempo, ela vai se quebrando em partículas cada vez menores, através da exposição ao calor, da luz, do desgaste, da lavagem, do atrito, o uso repetido e o envelhecimento natural do material fazem com que isso aconteça de forma contínua. E esses fragmentos microscópicos, né, recebem esses nomes aí de microplástico que eu falei para você. E conforme eles vão ficando cada vez menores e até mesmo podendo ficar invisíveis a olho nu, às vezes a gente olha um lugar e fala assim, aqui não tem nada, tem sim os nanoplásticos, que começam a entrar numa das maiores preocupações da ciência moderna hoje em dia, porque quanto menor a partícula, maior parece ser a capacidade dela de interagir com células e tecidos do nosso corpo, porque partículas extremamente pequenas conseguem atravessar barreiras biológicas de forma diferente e isso muda completamente a questão da preocupação científica hoje em dia. É muito importante a gente falar sobre isso. Atualmente, uma das coisas que mais assusta os pesquisadores científicos não é só a questão do plástico físico, muitos plásticos também carregam compostos químicos associados, como BPA, BPS, BPF, os fitalatos. Essas substâncias também podem ser chamadas na ciência de disruptores endócrinos, porque eles são compostos capazes de interferir na comunicação hormonal do nosso corpo. A gente sabe que os hormônios funcionam como mensageiros químicos e alguns desses compostos conseguem imitar ou atrapalhar parte dessa sinalização que é feita pelos hormônios do nosso organismo. Por isso, eles vêm sendo estudados em associação com inflamação, alteração metabólica, fertilidade, resistência à insulina, desequilíbrios hormonais, inclusive em crianças, e neuroinflamação. Isso não significa, né, para te deixar mais tranquilo, que um único contato com plástico vai causar alguma doença em você. O maior medo dos pesquisadores hoje em dia parece ser uma outra coisa, a exposição acumulada e silenciosa a esses microplásticos, nanoplásticos, ao longo das décadas. Porque nunca antes na história humana a gente teve tanto plástico, tanto ultraprocessado, tanta comida embalada em plástico e tanto contato térmico com plástico, que é uma questão muito importante também de se falar. Quando a gente fala e quando a gente pensa cientificamente, qual seria o maior problema, então, com relação aos plásticos, né? O que a gente poderia tentar melhorar agora, hoje? É a questão da conjunção, do calor mais plástico. Essa é uma combinação que aumenta muito a liberação dessas partículas e compostos químicos, e isso já está muito bem documentado cientificamente, principalmente quando tem alta temperatura, gordura da alimentação e tempo de exposição prolongado. Por isso, alguns dos hábitos mais problemáticos hoje em dia são, aquecer comida em pote de plástico no micro-ondas. Mesmo recipientes que são considerados próprios para micro-ondas podem sofrer desgaste quando são expostos repetidamente a um calor muito alto, e a gordura da alimentação pode aumentar mais a migração desses compostos químicos para a comida que você de fato vai ingerir. Outra coisa que tem preocupado os cientistas são as bebidas quentes em copos descartáveis, porque tem gente que acha que aquele copo que eu compro daquela cafeteria chique é só um papel. Mas não é, tanto que você não pode botar na reciclagem esses copos junto com papel. Tem que botar onde tem plástico, porque eles têm várias camadas internas ali de plástico, justamente para o líquido quente, quando entrar em contato,
poder sustentar, né? Se for, imagina, um copo 100% papel, se você bota a bebida ali, rapidamente ele vaza. Então, quando líquidos muito quentes entram em contato com essa superfície, pode acontecer uma maior liberação de partículas microscópicas e ocorrer essa migração para o líquido também. Outra questão que preocupa os cientistas, é o delivery de comidas, entregas em embalagens plásticas. Isso porque a comida sai quente, né, de quem preparou, bota naquele potinho, naquela marmita plástica, fica abafada, muitas vezes tem gordura, né, natural do preparo alimentar, e permanece bastante tempo em contato com o plástico, desde a pessoa que produziu, até a pessoa que vai carregar, até chegar na sua casa. Às vezes chega a hora, você volta a esquentar esse recipiente do micro-ondas. Então, esse é um ponto que preocupa. Outro lugar que preocupa muito os cientistas ultimamente são as tábuas de plástico, sabe? Para você preparar, picar cebola, cortar carne, fracionar alimentos do dia a dia. Quando você corta repetidamente naquela tábua, a faca naturalmente desgasta a superfície. Você vê que fica até às vezes com uma coloração mais esbranquiçada, diferente. E estudos recentes vêm investigando justamente a liberação dessas micropartículas para o seu alimento. Porque você picou a cebola lá, mas microscopicamente tem um pouco de plástico na cebola, você bota lá na comida, refoga, tá tudo misturado. E também a questão das garrafas expostas ao calor excessivo, por exemplo, deixar a garrafa d'água dentro do carro, da mala do carro, do banco de trás do carro, ou consumir garrafa que ficou exposta ao sol há muito tempo, na praia, num parque. Tudo isso acelera a degradação desse material plástico e entra em contato, né, com o alimento, a bebida que você for ingerir. Levando sempre em consideração a questão de que o problema não é se isso acontece uma única vez, mas se você tem esses hábitos de forma acumulativa e repetitiva. Vamos falar então sobre uma questão que tem preocupado os cientistas, sobre a questão dos microplásticos e a inflamação no cérebro, problemas crônicos de saúde, porque alguns estudos recentes já encontraram microplásticos em tecido cerebral humano. E isso aumentou muito o interesse da ciência nesse tema, né? Obviamente, porque o cérebro ele é extremamente sensível à inflamação, estresse oxidativo, alterações hormonais, alterações metabólicas, e diversos pesquisadores hoje em dia investigam se essas partículas microscópicas podem estar contribuindo para a microinflamação, disfunção celular e aumento do estresse oxidativo no cérebro. Então, a ciência ainda está investigando essa causalidade direta, mas o simples fato dessas partículas já terem sido encontradas dentro do organismo humano, e principalmente lá no cérebro, já muda um pouco o nosso medo e a preocupação com relação a esse problema, porque a gente sabe que o corpo sempre tenta se defender de estruturas que ele não considera parte dele, e o nosso organismo tem, obviamente, sistemas naturais de neutralização, eliminação e proteção celular. Então, de fato, o estilo de vida pode fazer diferença, mas será que esses plásticos estão estimulando uma inflamação maior no nosso organismo? Fica aqui a pergunta que os cientistas estão tentando descobrir. Quando a gente pensa em ingestão de microplástico, a gente pensa, claro que, né, em primeiro lugar, na ingestão pela boca e pelo alimento, pela bebida. E quando a gente pensa nisso tudo, a gente pensa no intestino, porque é através de onde, né, o órgão por onde os nutrientes e substâncias que não são nutrientes e não deveriam estar em contato com o nosso corpo entram para dentro da corrente sanguínea. Dessa mesma forma, a gente consegue saber que o intestino é a nossa principal linha de defesa. E muitos microplásticos parecem ser eliminados principalmente pelas fezes, porque o intestino, a parede intestinal, funciona mais ou menos como um filtro inteligente. Ele decide constantemente o que entra no corpo e o que deve permanecer fora disso, né, dessa nossa ingestão, de atravessar através das células intestinais para a corrente sanguínea. O problema é que esse ambiente moderno vem agredindo muito o intestino, né? A gente sabe de permeabilidade intestinal, devido a excesso de ultraprocessados, álcool, inflamação crônica de baixo grau, baixa ingestão de fibras e alterações da microbiota intestinal que podem aumentar a vulnerabilidade dessa proteção que naturalmente teria, né, que existir funcionando bem no nosso intestino. E é exatamente aqui que as fibras parecem ganhar uma importância muito grande quando a gente fala sobre microplásticos em intestino, porque o papel das fibras nessa eliminação dos microplásticos parece ser muito interessante. Quando a gente pensa em fibras insolúveis, né, de vegetais, legumes, sementes, enfim, elas ajudam a aumentar o volume fecal e acelerar o trânsito intestinal. E o conteúdo permanece menos tempo em contato com a parede intestinal, favorecendo a expulsão fecal e menos absorção dos microplásticos. Com relação às fibras solúveis, psyllium, aveia, enfim, leguminosas também,
chia, linhaça, elas formam uma espécie de gel que pode ajudar a reduzir o contato prolongado dessas partículas e compostos químicos com a mucosa intestinal. Então, além disso, tem a questão das fibras serem prebióticas, alimentarem as bactérias benéficas que produzem o butirato, que ajuda a manter a integridade da barreira intestinal, prevenir essa permeabilidade, modula a inflamação, protegem as células intestinais e melhoram o funcionamento metabólico. Então, caprichar nas fibras alimentares de forma natural pode ser uma estratégia interessante para proteger o seu organismo desse excesso de microplásticos. Ainda tem um outro composto que vem sendo muito estudado, que é o sulforafano, que está presente em broto de brócolis, vegetais crucíferos, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho. Ele ativa uma via chamada NRF2, que é um interruptor interno de proteção celular que a gente tem no nosso organismo. E quando ela está ativada, o organismo aumenta a produção de enzimas que aumentam a proteção antioxidante, neutralização de compostos tóxicos e sistemas naturais de desintoxicação hepática. Inclusive, a gente sempre faz associação entre o consumo de brócolis, vegetais crucíferos e melhora da saúde do fígado. Isso não quer dizer que o sulforafano tem o poder de remover plástico do nosso corpo, mas ele ajuda o organismo a lidar melhor com essa poluição ambiental. Então, o ideal é que você tente consumir mais desses alimentos no seu dia a dia. Hoje em dia existem muitos plásticos que vêm escrito assim, BPA free ou sem BPA, livre de BPA. E muitas pessoas pensam, então eu posso consumir alimentos que entrem em contato com esse produto, mesmo que eu esquente em micro-ondas, que não tem problema para a minha saúde. A questão é que em muitos casos, de fato, não tem o BPA, mas tem compostos semelhantes, como o BPS e o BPF que eu te falei antes. E essas moléculas têm uma estrutura química muito parecida, é quase como trocar uma coisa pela outra, né? De uma forma do impacto que seria no nosso organismo. E então, é só pra gente entender que só por estar escrito naquele potinho, naquele produto BPA free, não quer dizer que automaticamente está livre de qualquer tipo de substância com efeito hormonal. Então, o mais importante quando você pensar no alimento, num pote de plástico, num copinho de plástico que você vai comprar para utilizar esse alimento que eu vou usar aqui vai ser utilizado quente, ácido ou gorduroso em excesso e vai estar ficando muito tempo em exposição nesse potinho, nesse pratinho, nesse copinho? Isso é o que a gente tem que pensar. E porque muitas pessoas compram isso e esquentam a comida num pratinho de plástico, num copinho de plástico para fazer um chá, um chocolate quente. Então, o ideal é que você, de fato, evite esquentar qualquer alimento em recipientes plásticos para prevenir isso. Ainda tem um outro problema, ultimamente, que a gente tem que falar, que não tem a ver necessariamente com microplásticos, mas acho que entra bem nesse tema aqui, que são os químicos eternos, os PFAS, porque eles conseguem ficar muito tempo em contato com o organismo do nosso corpo. Não necessariamente eles são plásticos, mas eles podem se comportar de uma forma muito prejudicial para o nosso organismo. Normalmente, esses químicos eternos são encontrados em panela antiaderente riscada, desgastada, descascando, em embalagem que é resistente à gordura, naquelas embalagens de pipoca de micro-ondas, e até mesmo em tecidos impermeáveis e produtos resistentes à água. Então, o nosso corpo vai tentar neutralizar isso, né, com certeza. O fígado tenta neutralizar esses compostos químicos, eliminando parte deles pela bile para o intestino. E, novamente, aquelas fibras solúveis, viscosas, podem ajudar, parecem ajudar bastante nessa eliminação fecal desses compostos. Nem toda a exposição vem da nossa alimentação. Essa é uma coisa que a gente também precisa saber. Alguns microplásticos entram no nosso corpo pela inalação. E aí que a gente não pode ficar muito estressado, também é muito neurótico, mas a gente já sabe que roupa sintética, tapete, sofá de poliéster podem liberar microfibras plásticas constantemente. E parte dessa poeira doméstica hoje em dia já contém partículas microscópicas de microplásticos, não nanoplásticos também. Além disso, esponjas, utensílios e desgaste de superfícies plásticas podem participar dessa exposição contínua. Então vamos falar de coisas práticas do dia a dia? Para a gente não entrar muito na neurose, né, e ficar extremamente, né, estressado e ansioso com isso tudo, mas saber o que você pode fazer para tentar ter um mínimo de controle com relação aos microplásticos, que eu acho que esse caminho do meio é bem interessante. Então, reduzir o aquecimento de comida em plástico e bebida também, né? Não sei se você usa copo de plástico, caneca de plástico aí, evite. Não utilize assim, dessa forma. Esquenta numa de cerâmica, num pote de vidro, e depois se você quiser usar, enfim, de plástico, usa. Talvez até dê para descartar tudo da sua casa.
Evitar contato prolongado de comida com plástico, sendo que essa comida está quente, né? Então, mesmo que você já não esteja esquentando no plástico, se a comida está muito quente, espera ela ficar morna antes de acrescentar num pote de plástico, por exemplo, para você botar na sua geladeira. Aumentar o consumo de fibras vai te ajudar, melhorar a saúde intestinal, você já viu que o intestino tem um papel muito importante. Consumir os vegetais crucíferos que eu te falei. Reduzir o uso de ultraprocessados e alimentos embalados em plástico pode te ajudar, e dessa forma usar mais alimentos que estão vendidos ou guardar em casa em vidro, inox, cerâmica, para facilitar esse processo. Tentar melhorar o metabolismo do seu organismo, né, dando um apoio para esses sistemas naturais do fígado de desintoxicação, reduzindo a inflamação crônica com antioxidantes, alimentos naturalmente anti-inflamatórios, que ajudam a dar aquela faxinada saudável natural do nosso organismo. O ideal para a gente cozinhar é o inox de boa qualidade, panela e tudo mais. Mas as frigideiras de cerâmicas sem PFAS, PTFE também são interessantes. E cuidado com as panelas antiaderentes, elas podem parecer muito boas, né? Muito tecnológicas, não preciso usar tanto óleo para cozinhar. Mas qual é o custo disso no dia a dia? Então, às vezes, uma panela de cerâmica ou de aço inox vai ser mais interessante para você. Aproveita então e me conta aqui embaixo se você também anda nesse movimento de evitar potes de plástico, se você tem tentado trocar por pote de inox, de cerâmica, de vidro na sua casa, se você já parou de esquentar comida em recipientes de plástico, se você se interessou e vai passar a fazer isso. É uma mudança que você pode ir fazendo aos poucos, vai jogando os potinhos de plástico fora, vai comprando aos poucos, não precisa trocar tudo de uma vez, todas as panelas. Mas tem essa consciência, porque como você entendeu aqui no vídeo, o problema é esse uso cumulativo ao longo de muitos anos. Então, de repente, um mês você troca uns potes, no outro mês você troca uma panela, no outro mês você troca uma frigideira. Vai fazendo essas mudanças um pouco sem exagerar, né? E, assim, por conta de dinheiro, às vezes não dá pra gente trocar tudo ao mesmo tempo, né? Tá tudo caro. Mas, de repente, já ter essa ideia na cabeça e trocando aos pouquinhos pode te ajudar a longo prazo. Então, deixa a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem você acha que vai gostar. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.